Oi. Então, eu meio que tô meio ocupado com coisas pessoais, tipo escola, e é por isso que eu gostaria de explicar e falar sobre mais coisas pra vocês, como os shorts. Os shorts que eu posto pra substituir os vídeos longos pro YouTube não ferrar meu canal quando eu não tiver tempo pra fazer um vídeo de tipo 4 minutos. E também que eu vou começar a pôr um esforço a mais aqui e começar a usar os shorts como avisos algumas vezes, e é por isso que alguns deles são importantes pro canal. Tipo, a minha ideia de começar a fazer quadros separados para conteúdos de jogos diferentes, eu planejo começar um quadro novo, por exemplo, falando das betas de jogos, com esse vídeo da beta de Mario 64. Então bora logo para o assunto principal do vídeo. Eu escolhi um início meio masoquista para esse quadro, já que a gente tá falando de Mario 64, um dos jogos que mais teve conteúdo cortado de todos, aparentemente ao ponto de competir com o Crash do Insanity nesse quesito, entende? Mas enfim, o que eu estou falando sobre para vocês não é uma review de nenhuma build oficial da beta, já que ainda nem existe uma disponível para o público, a não ser uma hack do jogo original que recria o conteúdo descartado que estamos cientes sobre. E dá pra perceber que o jogo era enorme, pois era planejado ter o dobro de fase do que a gente tem com a versão final, tendo sido 32 fases planejadas pro jogo. E há rumores que houve um protótipo para Super Nintendo e usaria o poder do chip Super FX e passou a ser chamado de Mario FX. Mas nem mesmo alguma imagem para provar a gente sobre isso tem, mas se realmente planejaram que o jogo fosse do Super Nintendo, o projeto acabou sendo movido ao Nintendo 64, que era o console que a Nintendo estava produzindo na época, que possuía 64 bits de poder e garantiu 3D para os jogos. Pois é, tudo isso. E também que o Super Nintendo não era forte o suficiente para rodar um jogo semelhante ao que eles queriam, e o console já estava tão morto que o caixão já estava fechando. Falando nesse chip, ele foi criado pela companhia Argonaut, e aparentemente foi ela quem deu a ideia de fazer o Mario FX para o Super Nintendo para Miyamoto. Porém, eu já disse que houve. Mas agora, Jan Cian, fundador da companhia, ofereceu uma ideia de um jogo do Yoshi para Nintendo para o novo console. Mas a Nintendo não botava tanta confiança em outras empresas para produzirem jogos de seus personagens para ela, já que outras coisas assim não deram muito certo, então ela negou, e assim a Argonaut pegou o projeto do game e trocou o personagem para o jacaré chamado Croc, e ainda lançou para a Sega Saturn, que era da empresa rival da Nintendo. E Miyamoto ainda se inspirou nesse projeto para a criação do Mario 64. E ainda de sacanagem usou um controle do mesmo console da SEGA para testar o jogo, já que o Nintendo 64 ainda está em processo de desenvolvimento, e nem mesmo um controle ele tinha. Agora indo para o Nintendo 64, como eu disse, diminuiu 32 fases para 15. Por algum motivo, provavelmente pelas limitações do console, e foi por esse mesmo motivo que foi descartado o conceito de multiplayer. Deixando Luigi, o irmão do protagonista, Mario, um personagem jogável, e como o console não ia aguentar processar a tela, dividir-se nem diminuir um único polígono, essa ideia ficou só na versão de DS, infelizmente. Ou seja, sim, era pro Luigi estar nesse jogo. Não se sabe muito se... Eu mesmo não tenho certeza se era pra ele ser um personagem jogável só no multiplayer, co-op, ou se podia ser utilizado pelo primeiro player e tal. Mas outra coisa é que a Epona, égua do Link in The Legend of Zelda, foi planejada para ser uma substituto do Yoshi no jogo, mas foi descartada e seu conceito foi reutilizado nos jogos da franquia Zelda posteriormente. No final das fases, não era para coletar estrelas que nem na versão final, e sim mastros parecidos com os mastros do Super Mario Bros. Original de Nintendinho. Essa informação foi revelada por Satoru Iwata numa entrevista sobre Super Mario 3D Land lá de 3DS. E o motivo do descarte da ideia foi que o Master em um jogo 3D seria mais difícil de se alcançar, nem mesmo o bagulho no meio, tá ligado? Nos códigos do jogo, acharam o modelo do inimigo Blarg de Super Mario World de Super Nintendo, e você pode ativar ele, porém ele só fica repetindo uma animação de pulinho e nem textura ele tem, mas ainda tem hitbox por algum motivo. E um mini Shield Buddy, que era uma versão pequena do chefe Shield Buddy da versão final do jogo, e modelos diferentes customizados das chaves, que seriam encontrados na fase Big Bull Hunt. E teria até um contador para elas, já que elas seriam usadas para abrir portas nessa fase. Porém, na versão Na versão final, ficou somente com aquele modelo dourado lá mesmo para abrir os portões lá e conseguir acesso às outras fases.
Também tiveram mudanças, tipo trocas de texturas de certas fases, que é a maioria, pra falar a verdade. Troca de modelos, tipo da Mamãe Pinguim, que era magra e feia pra caramba, e do próprio Mario, que tinha tantos polígonos quanto da logo do PlayStation, se pá. E os maiores deles, e mais conhecidos, são o layout da HUD, que mostra as moedas, vidas e estrelas coletadas, que na beta era mais presente no meio e era mais para um amarelo, mais claro. E os ícones eram algo mais próximo ao 2D mais desenhado, tanto que o ícone de vidas com a cabeça do Mario parece o Paper Mario, que saiu para o mesmo console, e também a voz do Mario, que na verdade era só clipes de vozes usados pela Universal, que foram usados como placeholder enquanto ainda arrumavam um dublador para o Mario. Bem no início do vídeo, eu falei sobre um rumor sobre o Mario 64 ser planejado inicialmente para o Super Nintendo, porém ele não é o único rumor sobre o jogo. Outros exemplos são o rumor que o Wario estaria presente no jogo e que ele foi descartado, porém ainda tem resquícios de códigos nele no jogo que formava como uma cabeça enorme no corredor infinito que o perseguiria caso se o jogador se deparasse com ele. Tem também outro rumor que o quadro do Bowser seria acessível e que teria alguma fase ou chefe secreto ali, porém aqueles que acessaram foram perguntando o que tinha ali e disseram que se falasse simplesmente morreriam por alguma razão. E um dos mais famosos é o Ezreal 2401, que ou você pegava 2401 moedas de blusa, ou você pegava 2401 moedas de desbloqueava o Luigi, ou corria 2401 vezes em volta da fonte da parte de trás do castelo, que é onde possui justamente uma placa que muita gente acredita que diz essa tal frase. Porém, descobri, eu tenho que aprender a ter uma dicção melhor dessa. Porém, descobriram que aquilo era na verdade Eternal Star 2401. O porquê do número eu já não sei, porém 24 anos e um mês depois do lançamento do jogo, eu ouvi a Giga Leak da Nintendo, que vazou muita coisa de jogos antigos, como o próprio modelo do Luigi, e que foi confirmado que ele estaria no jogo como personagem jogável, que nem Mario. Bem, é isso tudo que eu consegui pesquisar vendo vídeos sobre o assunto. Então, é isso. Adeus, amigos.